O meu não tá aparecendo. O meu também não tá aparecendo nada. Nem o meu. Pra mim tá normal. O meu também tá normal, aparecendo. Exames complementares em odontologia. Tenta sair e entrar, igual que a Júlia fez. Eu Vou saí, sair. entrei e não ficou. Eu vou sair. Pega essa iPad. Pega, você vai desenhar. O barulho vai já trabalhar. Você vai ficar no quarto e eu aqui na sala. Eu vou precisar estudar. Não vai dar pra ficar com você agora, tá? Por quê? Porque eu preciso estudar. Eu posso desenhar um pouquinho com essa caneta? Mas Júlia, eu o vou microfone usar. tá ligado. Tô dando conta não, gente. Pode desligar o programa, não. Só desliga na hora que começar a aula. Tá bom. Pedro, vai brincar, Pedro. Ótimo. Gente, o meu não tá aparecendo. Tentou sair e entrar? Tentei sair e entrei 2 vezes. Não é possível exibir o conteúdo. É um manequim só. É outra coisa. Olha esse caderno lá. Gente, tá dando muito, tá bugando o sistema de alguns alunos. Tem gente que falando comigo que não tá conseguindo entrar no aula. Ai, que saco, não tá aparecendo nada. E aí, conseguiram? Então, para mim não tá aparecendo, mas eu tô com um slide, eu baixei ele do Ava lá. Eu tô com um slide aqui, vou abrir o PowerPoint, vou ver por aqui mesmo, porque aqui não quer abrir. Na hora que vocês quiserem, gente. Olha aqui que liberar, né? Licença aí. Libera aí. Aí só falar em qual slide tô passando, só falar qual que é, que aí eu vou acompanhando pelo PowerPoint. Vamos começar? 7h12 já? Vamos? Vamos. Vamos começar, todo mundo desligando o microfone. Por favor. Tá, obrigada, gente. Sem microfone, né? Gente, boa noite. Quero dar parabéns à galera da noite aí que entrou em peso. Tem bastante gente da noite. Eu não sei se pela manhã deve ter acontecido alguma intercorrência, não tiveram tantas pessoas na aula como agora tá. Enfim. E também dar um oi para vocês, que eu tô voltando, tô melhor agora, tô recuperando. E agradecer a todo mundo por ter recebido o Bernardo bem também, tá? Como eu disse no início da programação, a gente vai falar na questão da propedêutica mais relacionada com a semiologia médico-odontológica. Tá? E
Tem gente com o microfone aberto. Amanda, liga o microfone. Obrigada. Hoje eu vou fazer uma aula para vocês. O Bernardo chegou a comentar com vocês, dando um prosseguimento na primeira aula que eu dei para vocês, na verdade, na primeira aula de semiologia realmente propedêutica, que foi que eu falei com vocês sobre tratamento, prognóstico, diagnóstico. O Bernardo deu uma sobre anamnese, exame clínico, o que é, e a partir da avaliação de anamnese e exame clínico, a gente faz para todos esses tipos de doença, ou quando a gente vai tratar um paciente, a grande maioria das vezes a gente vai valer de exames complementares, tá? E essa é uma das aulas que eu quis trazer para vocês aqui. Mais especificamente, ela vai estar correlacionando com o exame laboratorial, tá? Para vocês saberem exatamente como solicitar um exame de sangue, quais são as particularidades do exame de sangue, e saber direitinho os padrões de valores normais, algumas doenças que podem estar correlacionadas com alterações no exame de sangue, que é um tipo de exame complementar. Na aula a gente vai seguir melhorzinho e vai conseguir fazer essa diferenciação, tá? Não tô conseguindo passar, caramba. Dando aqui pra mim também, gente. Então, como eu falei para vocês, os exames complementares, é importante a gente conhecer o exame complementar que a gente vai estar ciente. E, na verdade, o exame complementar ele não engloba só o exame de sangue, como eu vou falar para vocês. Ele vai fornecer informações adicionais, tá? A partir da anamnese do exame físico, e a partir daí a gente consegue fazer o diagnóstico e dar um prognóstico para o paciente. A partir da conexão do anamnese, exame clínico e dos exames complementares que estão correlacionados, que, né, dependendo do tipo de comorbidade que o paciente tenha, a gente vai solicitar, dependendo da situação. Por exemplo, no nosso uso muito corriqueiro, as radiografias. A radiografia está inserida no âmbito de exame complementar. Então, é importante a gente saber como e quando pedir eles, tá? Hoje, basicamente, a gente vai falar de exame laboratorial. Então, como eu disse, a realização de solicitação dos exames complementares deve ser direcionada, levando em consideração os dados obtidos da anamnese e exame clínico. Esses dois passos do exame do paciente vai direcionar você na solicitação do exame complementar mais específico. Então, como eu disse, os exames complementares, ele complementa o exame clínico e elucidam o diagnóstico. Ele vai fazer a base para o nosso diagnóstico. Os exames complementares, eles podem ser exame de sangue, como eu disse, exame de imagem também, que a gente tem mais comumente solicitado pelo cirurgião dentista. Todos esses são solicitados em laboratório, né? Laboratório de radiologia, o exame de imagem, laboratório de patologia, o exame anatomopatológico e a citologia, o exame citológico, os exames de imagem lá nas clínicas de imagem. Esses exames anatomopatológicos. Gente, não muda o meu slide, por favor. Só um pouquinho, tá, gente? Mexeram aqui no slide, enfim. Fazendo uma associação cíclica, todas essas informações são importantes para a gente saber sobre os exames complementares. O exame anatomopatológico e a histologia esfoliativa, elas estão mais relacionadas com comorbidades que a gente vai, com o decorrer do curso, vocês vão sendo apresentados essas comorbidades, essas doenças na cavidade oral, que está relacionado com a região de cabeça e pescoço. O anatomopatológico, ele geralmente vem
de uma biópsia. Você vai fazer a solicitação da biópsia e aí, a partir daí, solicitar a avaliação das células, que é o exame anatomopatológico feito lá no laboratório de patologia. O exame de citologia também é um tipo de exame de avaliação, só que ele não ele não dá um diagnóstico muito preciso. Como o nome próprio fala, citologia esfoliativa, você vai fazer uma coleta de superfície. Você faz uma coleta, geralmente, de epitélio. E a gente tem um bebê falando. Ó, pode começar 5 segundos no meu quarto. 5 segundos aí. Tem um bebezinho falando. Obrigada. Enfim, o exame de citologia esfoliativa, geralmente a gente faz, por exemplo, em lesões como líquen, que você não quer biopsiar, para fazer diagnóstico diferencial. Só para saber mais especificamente que existe esse tipo de exame, a gente vai ver ele correlacionado mais para frente no curso. Então, sabendo disso, a partir da anamnese, do exame clínico, eu vou solicitar os exames imaginológicos, tá? E aí está mostrando a imagem de uma tomografia com alguma alteração óssea, parece que é um tumor. E os exames laboratoriais, que são histológicos, sanguíneos e citológicos, como eu disse para vocês. Os exames complementares, então, para a gente, mais comuns, são os exames de imagem, os exames relacionados à hemostasia, o hemograma, que são os que a gente vai falar mais basicamente, os exames bioquímicos e sorológicos, a gente vai falar de alguns, que são os mais básicos que a gente tem que estar em contato com eles para solicitar um exame pré-operatório para o paciente, um exame mesmo para a gente fazer um check-up do paciente e conseguir atender ele ocorrência e complicação. E um que vai ser muito comum para a gente aí, pessoal, que se interessar na área mais específica, que é a biópsia e a citologia. A gente parece que teve problema na gravação. Enfim. Vamos lá, se der algum problema, depois a gente tenta resolver, tá? Então, os exames de imagem, só para passar um geral, não sei se vocês já tiveram contato com o exame de imagem, se vocês sabem da existência deles, mas basicamente, na odontologia, a gente tem contato com outros, mas os mais basicamente são as radiologias perapicais, a radiografia oclusal, a radiografia panorâmica, né, que também é muito comum, tomografia computadorizada, que hoje, na verdade, é considerado padrão ouro, não só para a galera que está inserida na área da cirurgia, mas também hoje tem sido pedido muito pela galera da pério, o pessoal da endo. A tomografia hoje consegue mostrar para a gente, por exemplo, né, vamos ter em vista que o paciente quer salvar o dente de qualquer forma. A tomografia hoje consegue mostrar trinca, que a tomografia Cone-Beam, ela é especificamente para a região de cabeça e pescoço. Ela consegue mostrar as trincas que tem na raiz, às vezes, para você diferenciar de um processo infeccioso. Você sugeriu que tenha havido uma fratura radicular, por exemplo. A tomografia Cone-Beam, ela mostra exatamente para a gente. Então, o advento da tomografia Cone-Beam melhorou muito a qualidade da odontologia no que concerne no prognóstico dos tratamentos, na verdade. Você consegue não ser tão conservador e consegue, de alguma forma, dar um tratamento mais específico, mais tecnológico para o paciente a partir daí. A ressonância magnética também é um exame que pode ser solicitado pelo cirurgião dentista. O pessoal que está inserido na área de DTM e da cirurgia tem muito solicitado esse exame para avaliar disfunções na articulação temporomandibular. Geralmente, ele avalia a ressonância magnética, ela avalia tecidos moles com muita precisão. Então, a gente vai ver todas as desordens de disco, região da musculatura, a gente vê osso também na ressonância magnética, tá? Mas ela é especificamente na nossa área para avaliar as questões de desordens temporomandibulares.
E a ultrassom. A ultrassom também pode ser solicitada pelo cirurgião dentista. Quando é que a gente solicita uma ultrassonografia? Geralmente para fazer um diagnóstico diferencial de alguma patologia na região cervical. Eu quero ver se é um linfonodo, ou eu quero avaliar se é um cisto muscular, ou se é algum processo infeccioso, patológico. E aí eu consigo, em algumas das vezes, ter o diferencial com a ultrassonografia. Só para a gente saber que a gente pode sim solicitar tanto a TC, como a ressonância, como a ultrassom, né? Tendo em vista especificamente o caso se está correlacionado, se a gente pode, se aquele caso mesmo merece ser solicitado esse exame. Tendo em vista que são exames caros, a ultrassom nem tanto, mas a tomografia e a ressonância são exames caros. Estão entrando um custo mais acessível para o paciente, mas de qualquer forma são padrões ouro e são de custo mais caro. Então, sempre que for solicitar um exame, sabemos muito bem qual exame que você está solicitando para não onerar também o paciente. Gente, não sei se vocês sabem, mas assim, no convívio com o paciente, a gente consegue tomar uma noção do geral, do paciente como um todo, tá? E de forma individualizada e também de forma humanizada. Por que a gente solicita exame pré-operatório em paciente? Na verdade, não é em todos os pacientes. A grande maioria que vai solicita os exames laboratoriais, além de exame biológico, entre outros exames. Por que a gente precisa de um exame laboratorial no paciente que eu vou trazer para fazer clínica? O paciente pode intercorrer ou ter complicação. E aí, se ele intercorrer a complicação, como eu sempre falo, a responsabilidade é sua. Essa frase aí mostra pra gente que a maioria das anormalidades, elas não são detectadas por falta de solicitação dos exames. Então, às vezes o paciente não conhece o que ele tem, ou ele conhece o que ele tem e ele não solicita para você, mas a grande maioria das vezes, quando ele fala para respaldo profissional, porque responsabilidade profissional, o paciente sentou na cadeira, a responsabilidade do que vai acontecer com ele ali é sua. Se ele tem alguma doença de base que pode complicar na sua cadeira e você não tomou os meios prévios, não é porque a gente não tem como saber se vai haver uma intercorrência, se vai haver uma complicação, mas sabendo do paciente, a gente consegue Como que estudo sim? Gente, desliga o microfone, por favor. Enfim, esse slide é só para saber mesmo da importância da solicitação dos exames laboratoriais, tá? Como eu disse, hoje eu ia falar da relação, com relação dos exames relacionados com hemostasia e também do hemograma, que são exames complementares solicitados geralmente para avaliação de paciente com comorbidade e para pré-operatório de paciente. Lembrar que a formação do coágulo vai depender do funcionamento da via extrínseca e da via intrínseca de coagulação, são as vias da cascata de coagulação. A via intrínseca, ela está correlacionada com os fatores de coagulação que a gente conhece, tem aí para vocês no slide, né, os fatores de coagulação. Eles vão atuar na lesão vascular. A partir daí vão ser liberadas várias células. Essas células, juntamente com alguns íons, elas vão transformar a protrombina em trombina. Essa trombina, juntamente com outros fatores de coagulação e o fibrogênio também, que é liberado, eles vão atuar na formação da fibrina e, a partir daí, com a atuação de outros fatores de coagulação, vai ser formado o coágulo, que é super importante para a gente, né, na cicatrização das feridas, tanto na ferida óssea como na ferida de tecido mole. Os exames, quando são solicitados relacionados com hemostasia, a gente precisa solicitar lá, pegar o receituário nosso, vamos solicitar. Primeiro, na verdade, hemograma, mas como eu comecei falando sobre hemostasia, a gente vai falar sobre coagulograma completo, tá?
E aí vai mesclar durante a aula para vocês. Eu vou começar falando sobre a prova do laço, depois eu continuo o coagulograma. Então, só para saber, o coagulograma é importante para correlacionar a hemostasia do paciente, tá? Principalmente aí para quem for para a área cirúrgica, ou para quem for fazer cirurgia oral menor, enfim. Então, especificamente, o coagulograma completo, ele vem os tempos de sangramento, tempo de protrombina, tempo de coagulação, a prova do laço, retração do coágulo e a contagem das plaquetas. A contagem das plaquetas não é solicitada, ele não vem no coagulograma, ela vem no hemograma. No final do hemograma, você vai ter ali o valor correlacionado das plaquetas. Mas as plaquetas, a diferenciação das plaquetas está relacionado com a hemostasia. Menos plaqueta, mais sangramento, mais plaqueta, chance de trombose. A gente vai ver isso mais à frente. Desculpa. Um dos testes aí que a gente usado para correlacionar com a coagulação do paciente é a prova do laço. E como está mostrado nesse slide aí, você faz um torniquete, né, que é o chamado de arroz. Gente, por favor, desliga aí, por favor, o microfone. Essa prova do laço, sim, ela quase não é muito utilizada, mas só a título de curiosidade para saber. Aí, geralmente, é um torniquete, aí, a partir daí, espera um tempo, geralmente de 5 minutinhos, e começa a formação de áreas sangrantes, que são pontos de sangramento. E aí você consegue contar, geralmente, essas áreas sangrantes, que na verdade elas ficam abaixo da pele. Se tiverem mais de 20 petequias, aí você consegue dizer que o paciente pode ter algum problema de coagulação. Mas ele não é específico, ele é mais sensível. Então, ele pode ser correlacionado com vários tipos de doença. Não é porque o paciente deu positivo na prova do laço que ele, por exemplo, tenha trombocitopenia. Vai precisar de exames mais específicos, na verdade. Ele é sensível, ele dá o resultado, mas ele não é tão específico, tá? Aí, geralmente, em crianças, eles fazem esse comparativo, geralmente em crianças formam menos de 10 petequias. Aí você faz a avaliação para ver se ele correlaciona com a prova do laço positiva ou negativa. Gente, se quiserem interromper a aula, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? É só sair do microfone e interromper a aula que eu respondo durante a aula, porque às vezes fica um pouco inviável você lembrar uma coisa que foi lá no início, no final da aula. Se vocês quiserem, é só interromper que a gente fala, tá bom? No tempo de coagulação, a gente vai contar o início do sangramento, você vai fazer a coletagem do sangue do paciente. Esse sangue vai ser dispensado em três tubos de ensaio. Esses tubos de ensaio são colocados em banho-maria, literalmente, se não me engano, a 37 graus. E a partir daí começa a formação do coágulo. Geralmente o teste é finalizado quando o último tubo de ensaio começar a coagular. E o tempo de coagulação, que vocês conseguem ver no exame solicitado, geralmente é de 5 minutos. Vou passar agora, gente, para o hemograma. Para falar de hemograma, vou mostrar para vocês inicialmente aí como é a estrutura de um vaso sanguíneo, tá? Lembrando que, não sei se vocês tiveram isso em anatomia, lembrando que a artéria ela é diferente da veia, principalmente porque pelo revestimento. O revestimento da artéria, ela contém tecido muscular, por isso que a artéria é pulsante e a veia não. E aí, dentro do vaso, vai passar o sangue. Oi? Não entendi o slide passado. Passado? Último. Esse? Isso. O que você não entendeu, Amanda? Como é que eu vou ver? Como é que isso é feito? Como é que ele é feito? Isso. Olha só, o técnico do laboratório vai fazer a coletagem do
sangue, esse sangue vai ser colocado em 3 tubos de ensaio, esses 3 tubos de Eu acho ensaio melhor, acho melhor desligar o seu. Ontem, o Muniz, ele não deu. A gente não viu ele. Gente. Oi. Oi. Você entendeu? A partir você coloca 3 tubos de ensaio para coagular. Quando o último coagular, é que deu o tempo de coagulação, entendeu? Ele pode ser menor que 5, pode ser maior que 10, enfim. Eu sei que o valor padrão dele está de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, esse terceiro tubo, ele começa a coagular. Amanda? Oi. Tudo bem? Entendeu? Entendi. Gente, tá ficando meio complicada a internet aqui também. Se vocês tiver alguma coisa aí dando uma bugada, é só falar, tá? Então, aí voltando pro vaso sanguíneo, a gente tem o tecido de revestimento e dentro está passando sangue. O sangue ele é composto de células e de uma parte líquida que é chamada de plasma. As células que a gente consegue diferenciar são as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que são avaliados no hemograma completo. A gente vai fazer a avaliação dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, e das plaquetas no hemograma. Então, como está mostrando aí, então, o sangue ele é formado pelos elementos figurados, que são as células, e o plasma, que é o tecido, que é o líquido que passa pelo vaso sanguíneo. Tá? E, mais especificamente, os leucócitos são os granulócitos, agranulócitos, a gente vai conseguir ver eles mais especificamente para frente. Então, o hemograma, como eu disse, consiste na parte sólida do sangue, nas células, avalia a série branca e vermelha, a contagem de plaquetas, né, os eletroblastos, reticulócitos e os índices hematológicos. Por que a gente solicita um hemograma? Para avaliar se as células estão sendo bem formadas, né? Geralmente, os granulócitos são formados na medula e a partir daí você consegue ver se eles estão bem formados, se eles estão maturados, porque uma célula ela desenvolve não maturada e aí ela vai fazer a função dela quando ela já está mais maturada, assim como os neutrófilos fazem a função na linha de defesa de infecções. É por isso que a gente precisa saber, tá? Saber também se os processos de diferenciação e aquisição das funções de cada tipo celular estão sendo desenvolvidos de maneira adequada nas linhagens celulares. A partir do hemograma, a gente consegue ver se há formação das células corretamente, mas especificamente assim, para a gente saber, a gente tem algumas especificidades correlacionadas, vou passar tudo isso na aula. Enfim, saber da importância mesmo do hemograma, porque é a partir dele que a gente consegue saber vários tipos de doença do paciente. Então, os leucócitos, que são as células brancas, tem aí os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, os linfócitos, monócitos, eles têm ação diferente, né? Cada um está atuando em alguma função. Geralmente, eles todos estão correlacionados com processos infecciosos, diminuição ou aumento deles vai correlacionar a gente com processos infecciosos, não somente com processos infecciosos, mas também. Só a título de curiosidade aí, existem os tipos de leucócitos linfóides, que são as células natural killer, o linfócito T, né, que a gente consegue fazer um link com o HIV, né? E os linfócitos B também são plasmócitos de memórias. Os leucócitos mieloides, que são os granulócitos, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, como a gente viu mais atrás. Tem as plaquetas também e as hemácias. As hemácias a gente vai ver mais à frente, tá? O hemograma, então, ele inclui a contagem completa dos leucócitos e
Também contém a hemoglobina e o hematócrito, que são as células vermelhas, né, fazem parte do eritrograma. Quando eu solicito um hemograma completo, eu vou solicitar, eu vou avaliar a formação ali do resultado das plaquetas, só saber que eu vou falar delas para vocês mais à frente, mas saber que a contagem de plaquetas normal é de 150 a 400 mil, tá? Entrando no eritrograma, que são as células vermelhas, então eu vou avaliar no eritrograma a contagem de hemácias, concentração de hemoglobina, hematócrito, hemoglobina corpuscular média. Geralmente, elas estão muito correlacionadas com mas está mais correlacionado com a anemia. E ele, mais alguns outros exames, vão conseguir linkar a gente com o tipo de anemia que o paciente tem. Existem N tipos de anemia. A partir de uma avaliação completa, a gente pode chegar no diagnóstico. Tem o volume corpuscular médio também e a concentração da hemoglobina corpuscular média. Vou falar de todos eles para vocês. Então, o número de glóbulos vermelhos, que é o número total, o número absoluto, é diferenciado, é diferente em homens e em mulheres. Geralmente em homens o valor dele é de 5.000 a 5.500 e em mulher de 4.500 a 5 milhões, desculpa, gente. O hematócrito, como eu falei para vocês, que é um tipo de célula vermelha que está no sangue, ele é calculado em porcentagem, geralmente ele correlaciona com 50%, o hematócrito com 50%, mas ele varia no homem de 40% a 50% e mulher de 36% a 45%. Lembrar que quando você solicitar para uma criança ou para um recém-nascido, ele está com valor diferente, ele vai voltando à normalidade do adulto quando a criança vai crescendo. A concentração de hemoglobina, quando a gente vê um exame de sangue com hemoglobina, vou avaliar o eritrograma do paciente com hemoglobina diferente, muito diferente de 12, para um adulto, eu já sei que ele pode estar com processo de anemia. Vai diminuir, que na verdade, assim, a criança tem a hemoglobina em padrão menor, e quando ele vai crescendo, ele vai aumentando. Geralmente, os padrões de hemoglobina para homem normal está de 13 a 16, para mulher normal de 12 a 15. Mas aí a gente vai conseguir ver nas crianças de 6 meses a 6 anos, menor que 11, já pode enquadrar no quadro de anemia, e numa criança de 6 a 11 anos, já pode enquadrar também quando tiver menor que 12. Então, geralmente, 12 e pouquinho é uma taxa normal para um adulto, tá? O volume corpuscular médio, ele vai avaliar o tamanho de hemácia no diagnóstico das anemias. Dependendo do tamanho da hemácia, eu consigo diagnosticar o tipo de anemia que o paciente tem, tá? Ela, quando está pequena, ela é microcítica, hemácias grandes são hemácias macrocíticas e as normais são normocíticas. Quando eu falo em anisocitose, que é um termo usado, eu falo em alteração do tamanho da hemácia, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma cartinha de um médico, o médico vai encaminhar o paciente para você. E aí vai vir paciente apresentando anisocitose devido a tal comorbidade. É só para saber que ele tem alteração no tamanho da hemácia, e você vai pegar o examezinho dele, vai olhar lá, ele pode ter o diagnóstico. O paciente tem anemia, a ferropriva não, mas algum outro tipo de anemia. Vai estar mostrando para vocês, tá? Hemoglobina corpuscular média, né? É o peso da hemoglobina dentro da hemácia. Só a título de curiosidade, porque a gente não entra muito nesse mérito. Geralmente, o paciente já vem com isso mais certo para a gente, mas saber que existe a hemoglobina a hemoglobina corpuscular média e também a concentração da hemoglobina corpuscular média é importante para a gente. Então, só para saber a título de base, a hemoglobina dentro da hemácia, que é a hemoglobina concentrada, ela geralmente é de 26 a 34 picogramas. E a concentração da hemoglobina dentro da hemácia, ela vai mostrar para a gente também a coloração da hemácia. Quanto mais
hemoglobina, mais hipercrômica. Quanto menos hemoglobina, mais hipocrômica, e vai correlacionar também com o quadro de anemia. Mostrando para vocês aí que é importante saber que a gente tem a diferenciação nos padrões normais, quando principalmente você coloca você coloca em pauta o sexo e a idade, tá? Mostrando aí para vocês que as células com certeza tem diferenciação quando é um paciente jovem, quando o paciente é uma mulher adulta ou quando é um paciente homem adulto. O eritrograma, então, quando ele vem com os valores diminuídos, quer dizer que o paciente pode ter uma síntese de hemoglobina, déficit na síntese de hemoglobina, que está correlacionada com as anemias ferropênicas, também chamada de anemia ferropriva, a falta de células de hematopoiese ou hemocitopoiese, que está correlacionada com a anemia aplásica, com neoplasias. A gente vai falando isso para tentar entender mais especificamente na frente, ali, quando eu falo, por exemplo, na deficiência de neutrófilos, que está relacionado de hematopoiese, enfim, só para saber que existem essas comorbidades que estão correlacionadas com algum distúrbio no eritrograma. A policitemia, então, ela quer dizer que há um aumento da hemoglobina e do hematócrito. Existe uma policitemia primária, que chama só policitemia vera, que ela não causa nenhum transtorno sanguíneo, nenhum transtorno a mais para o paciente, mas geralmente o paciente ele é condicionado a ter esses índices mais altos, desculpa. E a secundária, que é o aumento de hemoglobina e aumento de hematócrito, pode estar correlacionada com outros tipos de doenças, como tumores renais, tumores de crânio, cardiopatia cianótica, cianose, lembrar que tem correlação com o oxigênio. Então, a gente vai ver que a hemoglobina é o carreador de oxigênio para o sangue, então, a cardiopatia cianótica também está correlacionada com a hemoglobina. A gente entrando agora mais no leucograma, que a gente, como eu falei mais cedo, é o estudo de série branca, faz a contagem total dos leucócitos e a contagem diferencial das células em 100. Então, eu tenho primeiro os leucócitos totais, que aparece lá, leucócitos geralmente de 5 a 10 mil, é um padrão normal. Quando ele sai desse padrão normal, eu vou correlacionar com alguns tipos de doenças. Para a gente é muito comum a gente pegar, por exemplo, paciente com infecções. Geralmente, um paciente que está com processo infeccioso vai vir com a leucometria aumentada, com mais de 10 mil. Eu já vou correlacionar esse paciente com processo infeccioso. Tem alguns outros exames que vão dar esse plus para a gente, e eu vou ver com vocês como é o PCR também, quando a gente avalia conjuntamente com o leucograma, o PCR, eu já consigo colocar o paciente numa base melhor para processo infeccioso. E aí, mostrando para vocês, geralmente, o padrão de um paciente que está normal, tá? Essa imagem, geralmente, é um paciente que está... Então, ele vai contar, o leucograma vai contar o número total de glóbulos brancos e a contagem diferencial, que são todos os tipos celulares no sangue. Deve considerar, como eu falei, além do eritrograma, também tem a variação no leucograma, a idade, raça, sexo, temperaturas, doença subjacente e uso de medicamentos. Vou falar para vocês, por exemplo, que o uso de corticoide também está correlacionado com diminuição ou aumento de algumas células. Lembrando que no recém-nascido, até o primeiro mês, tem predominância de neutrófilo. Neutrófilo é linha de base, primeira linha de defesa. Então, o recém-nascido, como está sendo formado, ele precisa de uma linha de defesa boa. Então, ele tem neutrofilia. E esse dado também fala que a pessoas da raça negra tem os leucócitos diminuídos em 20%. Fazendo um comparativo aí, gente. Falando dos leucócitos mais especificamente, tem
existe quadro de leucopenia, né, que é a diminuição dos leucócitos, e a leucocitose, que é o aumento dos leucócitos. Na leucopenia, a gente consegue fazer a correlação com processos infecciosos e inflamatórios também, tá? Não só na leucocitose. E geralmente a gente avalia paciente com leucopenia relacionado com leucemia, por exemplo. Você vai avaliar lá o hemograma do paciente, o leucócito está diminuído. Pode correlacionar com leucemia, assim como pode correlacionar com outras doenças. A leucocitose também está relacionada com infecções, geralmente infecções virais e infecções bacterianas, tá? Quando a gente vai ser perguntado, olha, eu estou com um hemograma aqui e o paciente está com um desvio à esquerda. Geralmente, desvio à esquerda correlaciona com células imaturas, tá? Então, eu vou ter mais células jovens do que as células mais específicas do hemograma. Tem muita célula jovem. E eu consigo saber que o processo de granulação deles correlaciona com as células mais jovens. Eu falo que o paciente tem o desvio à esquerda. Os neutrófilos, como eu falei para vocês, eles são ali de frente ali dos processos de defesa, principalmente contra infecções bacterianas. A título de curiosidade, ele tem uma meia-vida de 6 a 10 horas. Desculpa, gente. Então, ele está sendo renovado muito na corrente sanguínea. Tem função de quimiotaxia, de chamada, né? Ele chama células de defesa também, e de fagocitose, né? Destruição de células que estão causando o mal. Quando ele está na medula, ele é um neutrófilo inicial, e ele vai sofrendo o processo de maturação até ser um neutrófilo circulante. Ludmila? Oi. Desculpa te interromper. Deixa eu te perguntar, esse desvio à esquerda, ele causa alguma doença, algum tipo de doença? Você consegue avaliar, por exemplo, uma doença bacteriana com desvio à esquerda. Você vai... Obrigada. Pode continuar? Então, gente, a neutropenia, que é a diminuição dos neutrófilos, ela está correlacionada com vários tipos de doenças. Eu trouxe para vocês, coloquei um quadro para vocês, para não ficar citando. Alguns tipos de anemia também estão correlacionados com a neutropenia. A título de curiosidade, só para saber. Está correlacionado também com infecções, então, alguns tipos de infecções pode haver neutropenia. E números aí são os valores médios de neutropenia leve, moderada ou grave. Neutrofilia, que é o aumento do número de neutrófilos, que pode estar correlacionada, por exemplo, eu vou ver um exame de sangue de um bebê, eu vou ver um quadro de neutrofilia, mas é uma neutrofilia fisiológica. O bebê tem isso fisiologicamente, não é patológico. Lembra que eu falei para vocês que o bebê tem a contagem de leucócitos, de neutrófilos maior. A eosinofilia, os eosinófilos são células brancas, estão correlacionadas com processos de parasitose e processos de alérgicos. Então, assim, quando eu estou suspeitando de um processo alérgico, é muito comum, eu estou ouvindo falar em paciente está com um hemograma, com eosinofilia, não sei o que, está com, por exemplo, com sinusite, por exemplo. Então, lembrando que os eosinófilos estão correlacionados com processos alérgicos, com processos parasitários também, pode estar correlacionado com algumas neoplasias. Na verdade, um paciente com alguma neoplasia, ele geralmente tem todos os leucócitos alterados. Os monócitos são células iniciais de fagocitose. O monócito, geralmente, ele é formado, o monócito pode ser monócito, ou como monócito maturado, ou ele pode se transformar em macrófago, são células de fagocitose, tá? Eles são células que vão eliminar as células causadoras de alguma doença.
Então, ele faz a fagocitose de células mortas, regula a função de outras células, como a formação dos macrófagos, que eu falei, processo de apresentação de antígenos, reação inflamatória também, defesa contra micro-organismos e células tumorais. As plaquetas, como eu falei para vocês no início, aí mostra a diferenciação de uma plaqueta, que é essa mais rosinha, de um neutrófilo. Elas são observadas com relação à quantidade e tamanho. Como eu disse também, o número normal de plaquetas é considerado de 150 a 400 microlitro de 400 células por microlitro de sangue. Quando a plaqueta está diminuída, muito diminuída, o paciente tem propensão a sangrar mais. Quando a plaqueta está muito aumentada, o paciente tem propensão a formar trombos. Então, ter cuidado com isso. Um dos parâmetros mais importantes para se avaliar no hemograma de um paciente é a plaqueta, porque esse paciente pode intercorrer na sua cadeira por estar com plaqueta baixa, sangrar muito. Esse paciente pode intercorrer na cadeira por estar com plaqueta alta, pode ter um infarto, pode ter um AVC. Então, é importante a gente saber que a contagem de plaquetas é importante na clínica odontológica. Quadro de trombocitopenia e trombocitose. Trombocitopenia eu tenho quando as plaquetas estão poucas. Geralmente, a título de curiosidade, geralmente a gente tem um número mínimo de plaquetas que você pode fazer a intervenção no paciente de forma que você não vá levar ele muito a risco. Por exemplo, vou fazer uma exodontia simples no paciente que está com plaqueta, ele tem alguma discrasia, está com plaqueta menor que 90 mil. Geralmente, ninguém intervém com plaqueta menor que 90 mil. Eu vi um paciente que não tem um diagnóstico de nada, mas ele veio com um exame de sangue com plaqueta 90 mil. Eu vou pegar esse paciente, vou solicitar um exame, uma correlação com o médico, vou solicitar uma cartinha para o médico e pedir para o médico avaliar qual tipo de discrasia ou qual tipo de problema que esse paciente tem, para ele voltar para mim e eu conseguir avaliar direitinho. A partir daí, ele vai ser medicado e a gente vai conseguir fazer a nossa parte. Geralmente, é do âmbito médico fazer o tratamento dos pacientes que estão com esses distúrbios, tá? Então, assim, a gente sabe que está com problema, mas a gente tem essa multidisciplinaridade, o paciente completo. Eu posso mandar uma carta para o médico para ele avaliar o paciente, conseguir adequar ele para eu fazer o tratamento odontológico. A gente não vai entrar nesse âmbito de fazer o tratamento de uma discrasia, por exemplo, tá? Tem o hematologista lá para fazer isso. E a trombocitose, gente, que é o inverso da trombocitopenia, que é a formação de mais plaquetas, ela é correlacionada com algumas doenças, como a anemia hemolítica, hemorragia, doenças inflamatórias crônicas, resposta ao estresse, principalmente pós-cirúrgico. O paciente está num pós-cirúrgico muito crônico, se você for avaliar, ele está com trombocitose. E paciente com abstinência ao álcool, são fatores ali, fisiológicos do paciente que está com abstinência ao álcool, ele entra nesse processo de formação a mais de plaquetas. Os linfócitos, que a gente consegue correlacionar mais clinicamente aí no cotidiano nosso com o HIV, mas saber também que ele está correlacionado com infecções virais, como a varicela, o HIV, a coqueluche, outras doenças bacterianas, como a tuberculose, sífilis, toxoplasmose, doenças neoplásicas também, a leucemia, o carcinoma. Como eu disse para vocês, o câncer, leucemia, tumor maligno, geralmente ele entra no conflito com todo o exame hematológico do paciente. Então, geralmente, um paciente que está com um diagnóstico de câncer, independente do lugar que seja, geralmente ele está com o hemograma todo comprometido, coagulograma, às vezes, comprometido, dependendo de onde é o sítio inicial do câncer ou o sítio de metástase também. Então, os linfócitos, quando a gente for avaliar, o valor de normalidade é de 2.000 a 4.000 por microlitro de sangue. Eles estão diminuídos na produção, na anemia plásica, nas infecções virais, linfócito diminuído em infecções virais, tá?
na destruição e perda de linfócitos, eu vou ver quando ele está diminuído no estresse, no HIV. Quando o paciente, por exemplo, vai fazer circulação extracorpórea, existe um processo de filtragem ali, mais especificamente em cirurgia cardíaca que faz isso. Existe um processo de filtragem que os linfócitos são geralmente diminuídos. O paciente fica um tempo meio que crônico com os linfócitos diminuídos. E também aqui, quimio-radioterapia. Alterações de trânsito, como eu falei, pós-cirúrgico, paciente com hemorragia, paciente com trauma, tem os padrões de linfócitos diminuídos. Na verdade, aumentados. Os basófilos também são células de defesa avaliados no sangue. Eles estão aumentados geralmente em infecções virais, em condições inflamatórias, como sinusite, rinite, em algumas causas também correlacionadas, como a irradiação. Geralmente, um paciente que está em químio e radioterapia também tem essa correlação com alteração no hemograma completo. Os bastões estão mais correlacionados com infecção, tá? Como que eu vejo uma infecção? Generalizando. Bastão está muito aumentado, leucometria está muito aumentada, é básico, a infecção em algum lugar. Infecção odontogênica, o paciente está com um abscesso, ele vai especificamente vir para você com leucometria aumentada, né, com leucocitose e com bastão aumentado. Esse valor normal de 0 a 300 por milímetro cúbico de sangue é o valor absoluto, mas a gente consegue ver o valor relativo também por taxa, que é de 0 a 3 em células. Se vier em milímetro cúbico, é de 0 a 300. Se vier sem normativa, é de 0 a 3 normalmente, que é o valor normal de bastão. Se tiver além disso, o paciente com certeza está com processo infeccioso. E a partir daí a gente vai fazer a checagem de onde está sendo esse processo de infecção. Gente, eu comecei lá atrás falando do coagulograma, falei para vocês que o coagulograma, né, para a formação do coágulo, ela depende da cascata extrínseca e da cascata intrínseca do paciente. Todas as cascatas estão correlacionadas com fatores de coagulação e a partir daí eu consigo fazer maturação da protrombina em trombina. A trombina vai estimular o fibrogênio, a formação de fibrina, e essa fibrina, estimulada por algum fator de coagulação, ela vai formar o coágulo, né, que é o final que a gente precisa para fazer o processo de cicatrização. No coagulograma, mais especificamente, eu falei sobre a prova do laço, falei sobre o tempo de sangramento, que foi aquele examezinho dos tubos de ensaio, falei sobre o tempo de coagulação. Esses tempos de tromboplastina parcial, tempo de protrombina que a gente vai ver, eles estão muito correlacionados com o paciente, por exemplo, que faz uso de heparina, daqueles anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. A gente vai avaliar que esses tempos vão estar diferentes, tá? Especificamente, o tempo de tromboplastina parcial, a gente avalia quando o paciente está heparinizado. Por exemplo, um paciente teve uma trombose venosa há muito pouco tempo, ele está fazendo uso de heparina, que geralmente é a primeira linha para tratamento. Esse paciente vai estar com um valor geralmente anormal do tempo de tromboplastina parcial, tá? Então, o tempo de tromboplastina parcial, ele vai rastrear a normalidade de cascata intrínseca desses fatores de coagulação, fator 12, fator 11, fator 9, fator 7, da via comum, que é a via extrínseca, como vocês viram naquele slide anterior, também está correlacionado com o fator 10 e fator 5, a protrombina e formação do fibrinogênio na monitoração de pacientes com uso de heparina. Já o tempo de protrombina, ele está diferente nos pacientes que estão fazendo uso de cumarínicos. O que é um cumarínico? É também uma medicação, um anticoagulante que é utilizado em pacientes que, por exemplo, tiveram trombose, tiveram algum evento trombólico, como trombose, infarto, AVC. Alguns médicos prescrevem esses pacientes para uso crônico do cumarínico para não sofrer de novo
esse processo de trombose. Quando você avalia um paciente em uso do cumarínico, geralmente ele tem também diferente o seu RNI. O que é RNI? É uma normativa, é uma razão internacional e não tem valor relativo ao sangue. Ele tem um valor normal, que é de 1 a 1,2. Um paciente, por exemplo, ígido, jovem ígido, está sem uso de anticoagulante ou antiagregante plaquetário, ele tem um RNI normal de 1 a 1,2. Um paciente, por exemplo, em uso de cumarínico, ele vai aumentar esse número de RNI. Então, esse paciente está com chance de sangrar um pouco mais. Ele está em uso dessa medicação para não fazer o trombo, mas ele tem a propensão de sangrar um pouco mais. Quando eu vejo, por exemplo, um paciente que teve infarto, ele está usando a varfarina há 3 anos, 6 meses, e aí eu vou avaliar o exame de sangue desse paciente, ele está com RNI de 2,8, 3. Eu posso intervir no paciente? Com consciência, não. O certo seria você mandar ele para o médico que está tratando ele, por exemplo, um cirurgião vascular. Ele vai fazer uma adequação. Na verdade, a adequação para a gente fazer o procedimento cirúrgico é a suspensão, geralmente a suspensão por 7 dias desse cumarínico, para conseguir fazer o tratamento e não ter a chance do paciente ter hemorragia. E aí, a partir da suspensão dele, esse valor do RNI consegue diminuir, geralmente até 2, 2,5, se o procedimento for um pouco mais tranquilo, a gente consegue intervir no paciente com a consciência tranquila. Se acontecer a hemorragia, não vai ser de grande porte. Então, o tempo de protrombina correlacionado com rastreamento de distúrbios do sistema de coagulação, ele está mudado nas discrasias sanguíneas e na monitoração desse paciente em uso de cumarínico. Se o paciente usa varfarina, você vai ver o tempo de protrombina alterado. O tempo de sangramento, gente, que o valor normal é de 3 a 9 minutos, ele vai estar aumentado em distúrbios plaquetários. O tempo de sangramento vai contar com as plaquetas quando eles estão diminuídos, plaqueta diminuída, tempo de sangramento aumentado. Na uremia, que está correlacionada com processos renais, tá? Com insuficiência renal, e uso de drogas como o AINES e o AS. Lembrando que o AS é antiagregante plaquetário, tá? Bom, gente, saindo ali do hemograma, que é importante a gente avaliar, para a gente, principalmente, processo infeccioso, que a gente vai ter mais em comum corriqueiro no nosso consultório. Paciente com algum tipo de infecção, ele vai ter alteração no hemograma. Paciente com algum tipo de problema no sangue, ele vai ter alteração no coagulograma. Glicemia em jejum, que é um exame bioquímico, ele é solicitado juntamente com o hemograma, coagulograma. O terceiro exame mais comum a ser solicitado pelo cirurgião dentista é a glicemia em jejum. Quando eu solicito a glicemia em jejum? O paciente vai me relatar, eu acho que eu sou diabético. Relata que acha que é diabético, você já pode solicitar hemograma, coagulograma e glicemia em jejum. O paciente diabético, ele tem algumas alterações de hemograma, pode ter algumas alterações de coagulograma, ou pode ter alguma outra complicação sistêmica correlacionada com o diabetes também. Valores normais de glicemia em jejum, de 70 a 110, hoje não mais. O paciente que está com uma glicemia em jejum oscilando aí para mais de 100, já é considerado um paciente pré-diabético. Então, o que vai trazer para a gente o diagnóstico certo da glicemia em jejum, se esse paciente é ou não diabético? Existe um outro exame, não é muito comum solicitado pelo cirurgião dentista, chama hemoglobina glicada. Ele é específico para diabético. A glicemia em jejum, ela é sensível. Às vezes o paciente está passando por um processo de estresse, geralmente correlaciona com a glicemia tende a aumentar. Um processo infeccioso, a glicemia também tende a aumentar.
Mas esse processo não é um processo crônico. Enquanto durar a infecção, a glicemia vai estar aumentada. Se a infecção não durar tanto, a glicemia pode estar diminuída. Então, esse paciente não é diabético. Ele só está passando por alguma comorbidade momentânea que está causando um aumento da glicemia. A hemoglobina glicada já é específica, ela mostra que o paciente está nesse quadro de pré-diabético ou o paciente é diabetes. Então, ele é um exame específico. Pacientes grávidas também, né, professora? Oi? Tem alguém que perguntou alguma coisa? Paciente grávida também pede? Paciente grávida, depende do tipo de procedimento que você vai fazer. Se for um procedimento mais invasivo, vale a pena você pedir sim. Vale a pena. Dependendo assim, para cirurgia, você quer fazer, eu vou fazer um procedimento cirúrgico muito invasivo. Já tem as especificações de trimestre, né? Tem uma correlação, dependendo do trimestre que a grávida tiver, se vale a pena intervir ou não. Vale a pena sempre intervir numa paciente grávida, quando ela te relata alguma coisa, solicitar exame. Grávida, eu vou fazer uma endo numa grávida. Ela tá tudo normal, tá fazendo pré-natal normal, tá tudo ok, médico solicitou o exame, tá tudo ok comigo. Se a grávida, geralmente, ela tem um cuidado maior com ela e com o bebê. Se ela te relatar alguma coisa, minha pressãozinha tem aumentado, alguma coisa, não sei o quê, pode pedir, pode adiantar para o médico, e pode solicitar uma avaliação do médico dela, da obstetra, e já pode adiantar solicitando um exame. Se ela te relatar alguma alteração, se tiver de ser urgência, gente, infelizmente tem que fazer, tá? Se não tiver de ser urgência, você pode fazer a coisa mais eletiva, solicitar, por exemplo, uma avaliação do obstetra. E aí, solicita a avaliação do obstetra, e aí você vai lá e solicita um exame completo. E aí, ele vai te dar a resposta se você consegue fazer ou não o procedimento. Caso seja urgência, adequar o máximo possível essa paciente. Geralmente, glicemia em jejum, a gente consegue fazer a glicemia capilar. É bom ter no consultório, porque quando vem, por exemplo, uma grávida, se ela fizer, por exemplo, hipoglicemia muito grave, ela coloca o feto em risco. Se a grávida está há muito tempo, por exemplo, sem comer, ela vai, por exemplo, você vai fazer uma extração numa grávida que está há muito tempo sem comer, ela faz uma hipoglicemia grave e o paciente pode entrar em coma hipoglicêmico, por exemplo. Então, assim, veja como o paciente está, individualiza todos os casos e aí você consegue sair de intercorrência. Se a grávida te relatar tudo normal, geralmente grávida vai lá com o pré-natal dela anotado, te mostra, ó, tá tudo certinho comigo. Se não for esse caso, se for caso de urgência, é saber como você vai intervir da melhor maneira. Eu preciso extrair, tem uma grávida com um processo infeccioso, eu preciso fazer extração de dente dela aqui, urgente. Afere a PA dela, ver se ela está com a pressão muito alta. Se você tiver um glicosímetro no consultório, que eu acho que tinha que ser padrão, ter um glicosímetro e um esfigno e um esteto, tem que ter. E aí você consegue fazer para ela, ver se ela está com a pressão muito alta. A grávida, se ela tiver com a pressão muito alta, ela pode entrar em pré-eclâmpsia na sua cadeira. Então, e a glicemia em jejum, não é em jejum que você vai ver a capilar, mas você vai ver se ela está com a glicemia no padrão normal, tendo glicosímetro, fazendo furinho no dedo dela. Enfim, a glicemia em jejum, então, é solicitada para diagnóstico e monitoração de pacientes com diabetes mellitus, investiga hipo e hiperglicemia, dependendo do quadro dele, com quadros momentâneos, como eu falei para vocês, resposta ao estresse, pode estar correlacionado com a hiperglicemia. Rastreamento de fatores de risco cardiovascular. Diabetes, geralmente, está correlacionado com alguma doença cardiovascular. Você vai ver, normalmente, diabetes tipo 2, um paciente que é diabético tipo 2, que é aquela diabetes adquirida ao longo da vida.
A diabetes tipo 1 é a da infância. O paciente com diabetes tipo 2 vai ter algum problema cardiovascular. No mínimo, uma hipertensão ele tem. Então, a gente vê a hiperglicemia em pacientes com diabetes, com intolerância à glicose, em uso de drogas, por exemplo, corticosteroides, epinefrina, fenitoína. Geralmente, o corticoide em uso, a gente vê mais comumente, e hoje foi uma pergunta de uma aluna mais cedo, ela faz uso de corticoide para lúpus, e ela me perguntou se ela vai ter diabetes. Não especificamente, mas sim, ela pode sim. Porque o corticoide vai entrar ali na suprarrenal e aí vai alterar a liberação de insulina e ela tem uma propensão. Eu tenho propensão também a adquirir por uso crônico de corticoide. Não uso, por exemplo, eu estou com uma infecção, estou com uma sinusite, o médico me passou uma prednisona, eu estou tomando a prednisona há 5 dias, eu vou dar diabetes? Não, é uso crônico, muitos anos, tá? Ela vai atuar também. O uso crônico de corticoide, por exemplo, para vocês, ele causa aplasia medular. Células que são formadas na medula, que eu falei para vocês mais atrás, elas podem sofrer alteração. Então, sempre está avaliando. Faço uso crônico de alguma coisa, tem que passar por um médico, tem que ser avaliada normal, corriqueiramente pelo médico, para saber se eu não posso ter um problema desse, evoluir com algum problema desse. E a glicemia em jejum está diminuindo em pacientes que fazem uso de drogas, álcool, na paciente que faz uso da insulina. Saber também, gente, paciente diabético, quando vem para a gente diabético, insulina, ele em uso de antiperglicemiante oral, geralmente está no nível de diabetes mais controlado. Ou não, tá? Eu não sei como é que o paciente está usando, mas quando quando o paciente é insulino dependente, eu tenho que ter um cuidado maior com ele, porque essa insulina, ele às vezes usou muita insulina. Então, geralmente a gente, para procedimento, fraciona a insulina, para o paciente não ter um pico hipoglicêmico na sua cadeira. Se o paciente, por exemplo, fez o uso da insulina dele completa, existem 2 tipos de insulina, a regular e a NPH. Se ele fez a insulina dele da manhã, que não é a que corrige, é a de longo prazo. Se ele fez a insulina de longo prazo total, ele pode ir para você, para sua consulta, fazer um pico hipoglicêmico na sua cadeira, e se ele fizer pico muito grave hipoglicêmico, se ele não tiver feito o de jejum dele normal, ele pode ir a coma hipoglicêmico. Então, é importante. Geralmente, quando o paciente é diabético, solicita para ele glicemia em jejum, glicemia capilar. Desculpa. Vai ali na farmácia, paga não sei quanto, R$2, R$5 farmacêutico, e aí ele consegue vir com a glicemia capilar para você. Não é a glicemia em jejum, mas você já vai estar sabendo se ele está em pico ou não, hipoglicêmico ou hiperglicêmico. Quando é o padrão de hiperglicemia, que eu não vou intervir no paciente, é um paciente diabético, eu vou fazer, falando assim, mais em âmbito da cirurgia, tá, gente? Que a gente tem isso como praxe, isso é praxe. O paciente é diabético, ele tem que trazer glicemia, nem que seja capilar. O mais recomendado seria um exame de hemograma, coagulograma, glicemia em jejum completo, para a gente avaliar se esse paciente está bem. E aí, você avaliou o paciente, seu paciente diabético chegou para você com glicemia maior que 200, tá lá. Glicemia capilar, a glicemia dele maior que 200. Se não faz procedimento cirúrgico, você coloca ele em risco. Posso fazer um procedimento clínico? Às vezes você pode, se você não for causar estresse no paciente, ela não vai aumentar. Lembrando que a glicemia ela pode aumentar em situações de estresse. Então, se tiver maior que 200, não intervém, tá? Pede ele para corrigir. Se ele não sabe corrigir,
assim, vai depender muito do profissional. Às vezes você tem para uso seu a metformina, você consegue utilizar, mas assim, nunca é certo. A gente não tem muita perícia nisso. A gente geralmente manda esse paciente para o médico para ele fazer a correção. Quando é um paciente que está no hospital, por exemplo, eu consigo pedir a correção dele com insulina na hora. Por exemplo, o paciente veio com uma angina, com uma infecção na face, eu preciso intervir, eu preciso rasgar ali para drenar. E aí ele está com hiperglicemia. Eu consigo solicitar para o serviço de enfermagem, por exemplo, fazer essa adequação da glicemia. Agora, no ambiente eletivo, no consultório, fazer uma endo, o paciente está com a glicemia 200. Pede para ele corrigir, para ele usar o remédio dele direitinho, avaliar a glicemia capilar e vir para você mais controlado. Gente, além do hemograma, do coagulograma, da glicemia, que são solicitados como exame laboratorial, a creatina e a ureia são muito importantes para a gente, porque elas são dados correlacionados com a insuficiência renal, tá? O paciente que tem alteração de creatina e alteração de ureia, a gente pode já correlacionar com a insuficiência renal. Esses pacientes não podem usar qualquer tipo de droga, principalmente anestésico local, tem dosagem que você pode usar num paciente com insuficiência renal, o que eu posso prescrever ou não para um paciente com insuficiência renal. Anti-inflamatório, paciente com insuficiência renal, quase nunca mesmo, se for grave, nunca. Geralmente, pesar se eu posso usar um anti-inflamatório, ou é melhor fazer o uso de um corticoide. Por exemplo, eu preciso prescrever, o paciente está com uma pulpite, eu preciso prescrever alguma coisa. Entre o anti-inflamatório e o corticoide, para o paciente com insuficiência renal, sempre prefiram o corticoide, tá? Então, os valores normais da creatinina em homem e mulher estão um pouquinho diferenciados. Em homem, geralmente, de 0,6 a 1,3. Em mulher, de 0,5 a 1,2 miligramas por decilitro de sangue. Então, lembrando que creatinina e ureia estão correlacionados com insuficiência renal. O paciente diabético, geralmente, se ele for um diabético grave que não faz tratamento, ele pode evoluir para insuficiência renal. Vocês têm esse link que a diabetes ela pode alterar o funcionamento do rim. Então, geralmente, o diabético também tem a creatinina e a ureia alterada. Se tiver muito alterada, você já pode suspeitar de insuficiência renal. Às vezes, ele não tem o diagnóstico de IR, que é insuficiência renal, mas aí você consegue ver ali, você mesmo viu, olha, você tem uma alteração nesses valores do sangue, seria bom você procurar um médico para fazer uma avaliação e a partir daí ele tem o diagnóstico sim ou não de insuficiência renal. A ureia também pode estar alterada em pacientes com suspeita de hemorragia intestinal. Então, né, para a área médica, geralmente o paciente vai lá, chega com o abdômen agudo, você solicita todos os exames, a ureia é um parâmetro que pode estar alterado. Fosfatase alcalina, principalmente quem vai saber mais o pessoal que está correlacionado com a patologia, a fosfatase alcalina, ela está alterada nos processos de remodelação óssea e destruição óssea. Então, ela é solicitada para ver, por exemplo, paciente com suspeita de tumor ósseo, paciente com algum problema genético, por exemplo, síndrome de Marfan, que são aqueles problemas genéticos que o paciente tem, que o osso cresce muito, enfim. Você vai avaliar a fosfatase alcalina dele está alterada. Então, para a gente mais corriqueiro, por exemplo, o paciente está com um tumor na mandíbula, e aí ele precisa passar para você fazer uma extração. Olha a fosfatase alcalina dele, que pode estar alterada. Se estiver muito alterada, ele pode estar em processo de destruição óssea. Se você fizer uma extração no paciente, por exemplo, que está em tratamento de tumor, por exemplo, de um tumor ósseo, e aí ele está fazendo uso, não sei se vocês têm
Hoje, se vocês sabem que do tratamento de bifosfonato, que o paciente pode evoluir com aquela osteonecrose. Então, avalia também, às vezes a gente consegue fazer esse link, fosfatase alcalina alterada, vou fazer ou não a extração? Poxa, às vezes eu faço com a indicação do médico, mando o paciente para o médico, ele vai avaliar que está alterado e aí ele manda para você também. Por questões hormonais, a fosfatase alcalina pode estar alterada durante a gestação também. Pode também estar correlacionada com suspeita de doença hepatobiliar e ela está aumentada no hipertireoidismo. O hipertireoidismo também tem correlação com a formação de hormônios para crescimento ósseo. PCR, não sei se vocês lembram mais cedo, mas no início da aula eu falei, chama proteína C reativa. Ela é o nosso último slide e ela está correlacionada com infecções, tá? Geralmente, no convívio do cirurgião dentista, por que eu peço PCR? Ela está correlacionada com processos infecciosos, inflamatórios, e aí você vai ver se o paciente está com processo infeccioso mais grave. Geralmente, ela tem um aumento, dá um pico muito grande se o paciente estiver com uma infecção mais grave, como, por exemplo, a angina de Lourdes, ela aparece com a PCR bem alterada. E também nas doenças cardiovasculares, né? Então, o paciente veio com a solicitação dos exames completos para mim, já é um paciente que está em tratamento por algum tipo de comorbidade. Olha, eu vi lá a PCR está aumentada, eu sei que o valor dela é 3, está aumentada. Pode ter certeza que ele está com infecção em algum lugar. Gente, eu queria falar para vocês mais hoje, mesmo com relação aos exames laboratoriais, como a gente viu na aula, eu consegui falar sobre hemograma, coagulograma, a solicitação desses exames para um procedimento no paciente, principalmente um procedimento que vai alterar o estado de ansiedade do paciente, e ele pode ter uma alteração aí na glicemia. Então, assim, por que é importante o exame complementar, o exame de sangue mais especificamente, com essas diferenciações, com esse solicitação do hemograma, coagulograma, a PCR, a fosfatase alcalina? Eu vou saber o que o meu paciente tem, vou saber de algum problema que ele pode me causar, ou pensando assim, de uma forma individual e humanizada, eu vou saber como tratar esse paciente da melhor forma. E me tratar da melhor forma para também não haver alguma intercorrência para esses pacientes. Gente, eu vou encerrar a aula para vocês aqui. E quem tiver algum tipo de dúvida, eu lembro que a Amanda, não sei se ela está aí, ela ficou com alguma dúvida no tempo de sangramento, se não me engano. Se quiser perguntar, vocês podem desfazer o microfone mudo e perguntar, fazer as perguntas para você. Para mim. Eu não entendi a cascata de coagulação. Não entendeu? Olha só, a gente tem, a partir de uma injúria, de uma lesão, por exemplo, ó, eu tive um corte. Eu vou fazer uma incisão no paciente. Essa incisão é uma injúria, concorda? Então, a partir daí, as células vão entrar em processamento para fazer a formação do coágulo. A gente tem no sangue da gente os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os extrínsecos são induzidos pela injúria. E eu vou ativar alguns fatores no sangue para fazerem parte da cascata de coagulação. E tenho a injúria, alguns processos, alguns fatores do próprio sangue vão ser ativados a partir dessa injúria. E eles vão fazer juntamente com algumas células a maturação, por exemplo, da protrombina, que é importante saber. Existem os fatores, eles vão fazer maturação de protrombina, de fibrogênio para a formação do coágulo. Existem vários tipos de fatores, do 9, do 10, do 8, do 7.
Na verdade, eles todos são correlacionados com a formação do coágulo. Eles, em conjunto, atuam na formação da protrombina, do fibrinogênio, que vai fazer a fibrina, e a fibrina maturada, ela inicia a formação do coágulo. Sim ou não? Pode falar melhor sobre a RNI, professora? RNI. Isso. RNI, ele é um número não específico, é uma unidade internacional que a gente fala. Ele é como se fosse um tempo de sangramento, só que ele não tem, por exemplo, eu consigo milimetrar o meu RNI por milímetro cúbico. Não, ele tem um valor absoluto. Ele geralmente é solicitado a partir do tempo de protrombina, ele consegue ser correlacionado com o tempo de protrombina, e para você saber especificamente o número do RNI normal é de 1 a 1,2, se ele tiver muito aumentado, quer dizer que esse paciente está anticoagulado. Ou ele pode estar em uso da heparina, ou ele pode estar em uso da varfarina, e aí você vai saber que esse paciente tem algum problema de saúde. Esse RNI é específico no coagulograma. Você não tem que solicitar ele separadamente, não. Quando você vai solicitar coagulograma completo, você vai ver especificado tempo de sangramento, tempo de protrombina, tempo de coagulação, tempo de cromoplastina parcial e RNI. Ele é importante para avaliar, principalmente se o paciente está ou não coagulado. Entendeu? Entendi. Ele é uma normativa internacional, não é como o tempo de coagulação, por exemplo, que tem tantos minutos. Entendi. Obrigada. Não. Gente, mais alguma dúvida? Professora, obrigada aí pela aula. Boa noite. Boa noite. Professora, obrigada pela aula. Minha mãe amou. Gente, mais alguém? Eu vou sair do link e vou tentar colocar essa aula gravada para vocês. Professora, boa noite. O slide está no AVA? Olha, eu vou conferir para vocês, tá? Se não tiver, eu já Sim, coloco. tá no AVA. Eu acredito que esteja assim, tá? É assim, eu baixei pelo AVA. É a aula 7 que tá lá. Tá salvo como aula 7 no AVA.